O salão estava iluminado por lustres de cristal, e o som de risadas e taças se chocando preenchia o ambiente. A festa de aniversário de Eduardo, o filho mais velho da família Albuquerque, era comentada como o evento do ano naquela pequena cidade. A cada mesa, empresários importantes, advogados renomados e políticos influentes se exibiam com conversas pomposas. Mas, de repente, o ar festivo foi cortado por uma cena brutal. Eduardo, de terno impecável e sorriso arrogante, virou-se para Clara, a jovem empregada da casa que servia champanhe aos convidados, e diante de todos ergueu a voz. "Você não sabe nem segurar uma taça direito?" gritou quando algumas gotas caíram sobre a toalha de linho. "Minha mãe devia ter contratado alguém que não fosse tão incompetente." As risadas ao redor se transformaram em murmúrios. Clara baixou os olhos, tentando conter as lágrimas. Seu rosto corava, não de vergonha pelo erro, mas pela humilhação que ardia como fogo em seu peito. Eduardo, vendo o constrangimento da moça, riu e completou. "Gente, olhem só. Até para ser empregada precisa ter um mínimo de habilidade, não é?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis, mas ninguém ousou intervir. Naquele instante, o olhar da matriarca da família, Dona Helena, atravessou a sala. Seus olhos não refletiam a alegria da festa, mas um segredo profundo, enterrado há anos, que começava a ameaçar vir à tona. Clara, tremendo, segurava a bandeja com força. O mundo parecia desabar sobre ela. Mas ninguém ali imaginava que a verdade que Helena escondia poderia virar toda aquela humilhação contra o próprio Eduardo e mudar para sempre o destino daquela família. Naquela noite, após a cena de humilhação, a história começou a se desenrolar de um jeito que ninguém poderia prever. Eduardo acreditava que sua posição social, sua riqueza e o sobrenome Albuquerque lhe davam o direito de menosprezar quem estivesse abaixo dele. Para muitos convidados, aquilo era apenas mais uma cena de arrogância típica de um jovem mimado. Mas para Clara, cada palavra foi como uma ferida aberta. O coração dela batia acelerado, e enquanto recolhia discretamente as taças vazias das mesas, sua mente se enchia de perguntas. Por que ela aceitava tanto sofrimento? Por que precisava continuar naquela casa onde sua dignidade era tratada como nada? E enquanto a festa seguia, algo diferente acontecia em outro canto. Dona Helena, a mãe de Eduardo, observava atentamente Clara, como se visse nela um pedaço de sua própria história. Havia algo naquela jovem que a perturbava, um elo invisível que a ligava ao passado. Mas o público que assiste a esta história precisa saber. O que parecia ser apenas uma humilhação passageira se transformaria em um turbilhão de revelações, segredos de família e dilemas que colocariam todos à prova. E antes que eu continue essa narrativa, quero pedir a você que está ouvindo agora, escreva nos comentários de qual país e cidade você está acompanhando essa história, porque é maravilhoso saber até onde nossas histórias chegam. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas tramas cheias de emoção, porque o que vem a seguir vai mexer com você. E agora, vamos mergulhar mais fundo nos bastidores dessa família poderosa, onde o brilho da riqueza esconde cicatrizes dolorosas e segredos que jamais deveriam ser revelados. A casa estava em silêncio quando os últimos convidados se foram. O cheiro de perfume caro ainda pairava no ar, misturado com o leve aroma de flores murchas das mesas decoradas. Clara caminhava pelo salão vazio, recolhendo pratos e guardanapos amassados. Seus passos ecoavam como lembranças da humilhação. No quarto, Eduardo gargalhava com amigos que haviam ficado para beber mais um pouco. Comentava com desdém o momento em que havia colocado Clara em seu devido lugar. Para ele, aquilo era uma piada, uma demonstração de poder.
Enquanto isso, Dona Helena permanecia sentada na sala, com um cálice de vinho nas mãos. Seus olhos fixavam o vazio. A cena de Eduardo não saía da sua mente. Ela sabia que não poderia permitir que a verdade permanecesse enterrada por muito mais tempo. Mas revelar seu segredo custaria caro, talvez mais caro do que ela estivesse pronta para pagar. Clara, exausta, aproximou-se da cozinha. Lá, deixou a bandeja sobre a pia, respirou fundo e finalmente deixou as lágrimas escorrerem. Não eram apenas lágrimas de dor, mas também de revolta. Em sua mente surgia a imagem da mãe que havia perdido anos atrás. Uma mulher que sempre lhe dizia para nunca se curvar diante de humilhações. Clara fechou os olhos, jurando a si mesma que um dia tudo aquilo mudaria. Ela não sabia como, mas tinha certeza de que a vida ainda lhe guardava respostas. E na sala, Dona Helena sussurrou sozinha, quase num sussurro que ninguém deveria ouvir. Eduardo, se você soubesse a verdade sobre ela, jamais teria coragem de humilhá-la assim. Na manhã seguinte, a mesa de café estava posta com requinte, frutas frescas, pães variados e porcelana importada. Eduardo desceu as escadas com ar triunfante, como se a noite anterior tivesse sido sua maior vitória social. Ele mal podia esperar para repetir a cena diante dos amigos no clube. Clara, com os olhos inchados, servia o café. Tentava disfarçar o cansaço, mas Dona Helena percebia cada detalhe. O silêncio na mesa era cortante. Apenas o barulho das xícaras se chocando contra os pires preenchia o ambiente. Eduardo, em tom provocativo, comentou: "Espero que hoje você não derrame nada, Clara." Se bem que talvez isso seja pedir demais. Clara não respondeu. Apenas manteve a cabeça baixa. Mas Dona Helena pousou a xícara lentamente e disse em voz firme: "Eduardo, basta." O filho ergueu as sobrancelhas surpreso. Nunca sua mãe o havia repreendido diante de uma empregada. Ele tentou rir para amenizar, mas o olhar dela era frio, quase ameaçador. "O que foi, mãe? Não posso brincar um pouco?" disse ele. Helena respirou fundo, conteve as palavras que quase escaparam e respondeu apenas: "Algumas coisas não são brincadeira." Eduardo, confuso, silenciou. Clara agradeceu em silêncio, mas algo no tom da patroa despertou ainda mais sua curiosidade. Naquela mesma manhã, enquanto Clara lavava a louça, ouviu um som distante vindo da biblioteca. Dona Helena falava sozinha, como se estivesse em um diálogo com alguém que não estava mais ali. Clara parou por um instante, curiosa. "Eu não posso mais esconder", dizia Helena quase chorando. "Se ele continuar assim, vai acabar destruindo tudo." Clara sentiu um arrepio. Aquela mulher tão elegante e firme parecia estar desmoronando em segredo. Eduardo entrou no cômodo repentinamente e perguntou: "Mãe, está falando com quem?" Helena se recompôs rapidamente, fingindo estar apenas ensaiando uma carta. Mas por dentro, sua alma tremia. O passado voltava como um fantasma, exigindo ser revelado. Clara, do outro lado, escutava cada palavra e, sem perceber, dava o primeiro passo para descobrir a verdade que mudaria sua vida para sempre. O sol de fim de manhã entrava em lâminas de luz pelas persianas da biblioteca, dando ao cômodo um ar antigo, quase sagrado. As prateleiras iam do chão ao teto, abarrotadas de volumes encadernados, coleções raras e fotos de família em molduras de prata. Dona Helena estava sozinha, mas seu coração pulsava como se carregasse vozes demais. Ali, entre os livros, a memória não perdoava. Toda lembrança ruía sobre ela em cascata, insistindo para ser dita. Helena abriu a gaveta da escrivaninha e retirou um envelope amarelado, com as bordas gastas pela fricção dos dedos ao longo de muitos anos. O lacre tinha sido rompido e recolado várias vezes, como se a carta tivesse sido lida, relida e nunca de fato respondida.
O papel exalava um cheiro leve de mofo e perfume antigo, um aroma de passado que se recusa a sair. As palavras ali dentro pesavam mais do que qualquer medalha do marido falecido, mais do que qualquer propriedade da família Albuquerque. Ela passou os dedos pelas primeiras linhas. Helena, eu não tive coragem de ir até você. Perdoe minha ausência. Mas se um dia sua consciência doer mais do que seu orgulho, olhe para os olhos da sua criança e você entenderá. A caligrafia era inconfundível, uma mistura de letra firme com tremores no final das hastes. Era de Marina, a amiga de juventude, aquela que desapareceu da cidade como quem apaga um incêndio com as próprias mãos e depois some na fumaça. Helena fechou os olhos. O nome de Marina sempre vinha acompanhado de arrependimentos que ela não sabia nomear. Do lado de fora da biblioteca, passos leves. Clara, com um cesto de roupas de cama recém-lavadas, hesitou diante da porta entreaberta. O respeito pela privacidade da patroa travava seus pés, mas algo na voz baixa e trêmula de Helena a puxava como um campo magnético. Ela não queria ouvir. Ainda assim, escutar parecia inevitável. Aquela casa, com seus corredores compridos e retratos que observavam em silêncio, era um organismo vivo, e a biblioteca, seu coração acelerado. Eu prometi, Marina, sussurrou Helena, encarando a carta como se fosse um espelho. Prometi que protegeria, mas errei do jeito mais cruel. Eu protegi a mim mesma. Clara deu um passo para trás, chocada por ouvir uma confissão sem contexto. Protegeu quem? De quê? A palavra errei reverberou nela como metal batendo metal. Recordou-se de repente de sua mãe, sentada à beira da cama numa noite de febre, quando Clara ainda era criança, murmurando frases que não faziam sentido. Nem todo sangue carrega o mesmo silêncio. Na época, Clara achou que era delírio. Agora, soava como aviso. Mãe! A voz de Eduardo cortou o corredor, aproximando-se. Ele entrou sem cerimônia, com o celular na mão, captando sua própria imagem na câmera frontal, como quem captura o mundo inteiro. Você vai mesmo ficar assim por causa daquela menina? Disse, como se o assunto fosse uma bobagem. O pessoal no grupo do clube está comentando minha brincadeira. O Theo mandou um sticker ridículo, mas confesso que ficou engraçado. Helena dobrou a carta com cuidado ritualístico e devolveu-a à gaveta. Trancou, respirou fundo e mirou o filho nos olhos, tentando ver ali qualquer traço de compaixão. Encontrou apenas vaidade. A máscara há anos alimentada por elogios fáceis, privilégios e portas sempre abertas. Eduardo, senta. Sua voz saiu firme, a mesma que contornava tempestades familiares e conduzia jantares diplomáticos com um sorriso. Mas agora não havia nenhum convidado, nenhuma etiqueta, só a insistência da verdade batendo à porta. Precisamos conversar sobre limites, sobre respeito, sobre o que é ser humano. Mãe, de novo! Eduardo revirou os olhos e largou o corpo na poltrona de couro. Eu já pedi desculpa para você, se é isso, mas para a empregada? Eu pago o salário dela, ou melhor, você paga. Ela trabalha aqui. Foi um errinho, derramou champanhe, e eu dei uma bronquinha, uma humilhação. Helena o interrompeu. Você a humilhou. E não é a primeira vez que confunde poder com crueldade. Eduardo bufou, cruzando os braços. Por trás da porta, Clara recuou mais um passo, forçando-se a seguir adiante pelo corredor antes que fosse descoberta. O cesto de roupas pesava, mas era outra carga que a esticava por dentro, a sensação de que estava presa numa engrenagem de segredos. Se você continuar assim, vai destruir tudo, disse Helena, com uma gravidade que Eduardo nunca tinha ouvido nela. Tudo o quê, mãe? Nosso sobrenome? Nossa reputação? Ele sorriu de canto, com o sarcasmo de quem jamais precisou encarar consequências sérias.
A cidade inteira nos admira. E convenhamos, ninguém se importa com o que acontece com uma empregada. Helena sentiu um estalo interno, uma ira que não era grito, mas gelo. Aproximou-se do filho e falou baixinho, cada sílaba como uma batida. Você vai pedir desculpas a Clara, hoje, e vai tratá-la com respeito. Se não por princípio, por mim. Eduardo quase riu, mas o olhar da mãe o deteve. Havia ali uma ameaça que ele não compreendia. Uma linha que, se cruzada, poderia não ter volta. Pela primeira vez em muito tempo, ele hesitou. Por que tanta preocupação? Perguntou, sincero na ignorância. O que essa menina tem de tão especial? Helena desviou o olhar para a gaveta trancada. A resposta palpitava no papel de décadas atrás. Mas a verdade ainda precisava ser preparada, como um remédio amargo que, se tomado de uma vez, poderia matar. Porque ninguém merece ser diminuído, disse, e a frase era verdadeira, embora insuficiente. E porque eu não vou permitir que você se torne um homem pior do que pode ser. Eduardo levantou-se, guardou o celular no bolso e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Tudo bem, mãe. Eu vou pensar nisso. Pensar nisso. Helena sabia que aquilo significava adiar, ignorar, se possível, mas algo estava em movimento, maior que a resistência de Eduardo. Era hora de abrir janelas no passado, nem que os ventos arrancassem quadros das paredes. No corredor, Clara apoiou o cesto no aparador e respirou fundo. Olhou seu reflexo num espelho oval, os olhos ainda vermelhos, mas a postura ereta. Se Eduardo jamais pediria desculpas, ela não tinha como controlar. O que podia era não se permitir desaparecer. Um segredo rondava aquela casa, e talvez, só talvez, tivesse a ver com ela de um jeito que ainda não podia imaginar. A tarde caiu com uma preguiça dourada, e a mansão parecia um navio antigo navegando num mar de luz. A cozinha fervilhava com panelas e aromas, enquanto Clara organizava a despensa. Ao empilhar frascos de vidro, seu olhar prendeu em uma pequena caixa de veludo vinho, escondida atrás de latas de biscoito importado, como se alguém a tivesse colocado ali às pressas. A curiosidade, esse bicho vivo que mora na gente, cutucou-a por dentro. Com mãos hesitantes, ela puxou a caixa e a abriu. Dentro havia um colar simples de madrepérola com um pingente oval trabalhado em filigrana. Não era uma joia exuberante, mas exalava delicadeza, dessas que carregam história mais do que valor monetário. Ao tocar o pingente, Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a nuca. Era como se o objeto conhecesse seu nome. Que faz com a caixa da senhora? A voz de Zélia, governanta antiga e guardiã silenciosa de hábitos, estalou atrás dela. Clara fechou a tampa rápido, envergonhada. Desculpa, dona Zélia, eu estava arrumando as prateleiras e encontrei. Zélia, de avental impecável e olhos miúdos, caminhou até ela. Não havia raiva no rosto da governanta, apenas uma preocupação fatigada, a expressão de quem já viu muita coisa e aprendeu a engolir mais do que diz. Pegou a caixa com cuidado e passou o polegar no veludo, como quem acaricia um animal ferido. Isso não é para ficar aqui, murmurou. A gente guarda no cofre. De quem é? A pergunta saiu de Clara antes que pudesse se conter. Zélia demorou um segundo a responder, o que foi resposta em si. Da família, devolveu. Vai, minha filha, termina a prateleira. Ainda tenho jantar para adiantarmos. Clara assentiu, mas a inquietação ficou. Enquanto alinhava vidros de conservas, lembranças de sua mãe, Luzia, se acenderam como relâmpagos. Um colar parecido, um brilho oval contra a pele morena, um cuidado quase religioso ao guardá-lo num saquinho de tecido. É da nossa família, dizia a mãe, mas nunca explicou de quem tinha vindo. Depois da morte de Luzia, o colar sumiu, talvez vendido, talvez perdido no caos de uma mudança. O que fazia um pingente tão semelhante agora ali?
No salão, Eduardo passava os dedos numa prateleira de bebidas e servia uísque como quem treina um ritual de poder. O amigo Theo chegara com seu sorriso largo e a conversa sempre alta. "Cara, você está famoso no grupo", riu Theo. O sticker ficou épico. Eduardo educando a empregada. Um clássico moderno. "Nem me fala", respondeu Eduardo, rindo também, mas com certa inquietação depois da conversa com a mãe. "Ela quer que eu peça desculpas." "Pra empregada?" Theo arregalou os olhos. "Mano, é só uma empregada." Eduardo bebericou, olhando a própria imagem refletida no vidro do bar. Pela primeira vez, o eco da frase o incomodou. É só uma empregada. Por que aquilo soava cada vez mais sem graça? Helena entrou, discreta, e cortou a cena com um olhar. "Eduardo, preciso falar com você depois do jantar. Assunto sério." "Outro sermão?" Theo brincou, mas o olhar de Helena não achou graça. "Foi mal, dona Helena. Eu já estava indo." "Não é para você, Theo", disse ela sem suavidade. "É para meu filho." O amigo captou a mensagem e se recolheu, deixando Eduardo com a sensação de estar cercado. A mansão, que sempre fora seu parque de diversões, agora fechava as portas como uma fortaleza. Na cozinha, Clara terminou de organizar a despensa e saiu em direção à área de serviço. Ao passar pelo corredor, viu, sobre uma mesa lateral, a mesma caixa de veludo. Zélia, ao que tudo indicava, deixara ali temporariamente. Clara parou. O impulso de abrir a caixa outra vez foi quase irresistível. Não o fez, mas seus olhos pousaram no pingente, que por uma fresta aparecia. Num rasgo de memória veio-lhe o cheiro do creme de cabelo de sua mãe e a canção que ela cantarolava enquanto costurava. Uma melodia antiga de letras que falavam sobre promessas e águas de rio. "Menina, venha cá", chamou Zélia do batente. "Me ajude com a toalha da mesa grande." Clara se afastou da caixa e seguiu a governanta. Enquanto alinhavam a toalha de linho branco, Zélia, sem olhar diretamente, disse: "Tem coisas que a gente encontra nesta casa e que mexem com lembranças. É melhor não cutucar o que a patroa guarda." "Eu não quis desrespeitar", respondeu Clara, sincera. "É só que parecia com algo que minha mãe tinha." Zélia parou. Um mundo passou pelo olhar dela. "Sua mãe? Como era o nome?" "Luzia." A governanta assentiu devagar, como se uma peça de um quebra-cabeça tivesse caído no lugar. "Tá. Vá pegar os talheres." Clara ficou esperando por mais, mas Zélia não completou o pensamento. O silêncio da governanta pesou mais que qualquer explicação. E no silêncio, a pergunta cresceu. O que ligava aquele colar à sua própria história? Na biblioteca, Helena abriu novamente a gaveta, pegou a caixa de veludo idêntica. Sim, havia outra. E comparou o pingente ao que guardara há décadas. O desenho era o mesmo. Mas havia uma pequena diferença numa das curvas do metal, uma assinatura discreta do artesão. 2 colares, 2 destinos entrelaçados. Seu coração bateu dolorido. A conta do passado chegava, em parcelas que já não dava para renegociar. O jantar foi servido à luz de velas que dançavam com a brisa do início da noite. A mesa comprida sustentava cristais, pratarias, louças com filetes dourados, mas a beleza não disfarçava a atenção. Eduardo sentou-se à cabeceira com a informalidade de quem se crê dono do castelo. Helena posicionou-se à direita, ereta, silenciosa. Clara servia, acompanhada por Zélia, num balé de passos coordenados, guardanapos dobrados como flores e garfos brilhando. "A comida está ótima", disse Eduardo automático, enquanto folheava notificações no celular. "Clara, pelo menos hoje você não derramou nada." A frase foi dita num tom brando, mas o veneno ainda estava lá, dissolvido. Clara manteve o olhar no prato, prendeu a respiração por um segundo e deixou que o ar saísse sem ruído.
Zélia lançou a Eduardo um olhar que misturava reprovação e pena, como quem vê um menino grande batendo em formigas por tédio. Helena pousou o garfo com um toque seco no prato. Eduardo, mais uma dessas e jantará sozinho. Ele a encarou. O que é isso, mãe? Não posso falar nada agora? Pode falar de você, da sua vida, do que pretende fazer com ela além de rir dos outros. Eduardo deu um meio sorriso. Pretendo ser feliz, mãe. Não é o que todo mundo quer? Felicidade construída sobre pessoas quebradas é só ruína com lustre, respondeu ela cortante. O silêncio cobriu a mesa. Clara continuou a servir, como uma sombra eficiente. Ao se aproximar de Helena para completar a taça de água, percebeu, sob a manga do vestido, um tremor leve no pulso da patroa. A mulher, tão firme, vibrava como fio de tensão antes do estalo. Clara não conseguiu desviar o olhar. Havia medo ali, mas também decisão. Terminemos o jantar, disse Helena, retomando a compostura. Depois, conversaremos no escritório, Eduardo. Apenas nós dois. Claro, majestade, ironizou ele. Zélia pigarreou, um pedido mudo de respeito. Eduardo ergueu as mãos teatral. Tá, sem gracinha. O resto do jantar correu num protocolo frio. Pratos iam e vinham. Ninguém se lembraria do sabor. Ao final, Helena levantou-se e seguiu para o escritório. Eduardo, com uma piscadela para o vazio, caminhou atrás. Zélia recolhia os pratos. Clara, porém, ficou parada por um instante, com as mãos sobre a toalha, sentindo o tecido sob os dedos como se fosse casca de árvore. O impulso de ouvir, de entender, a puxava outra vez. No escritório, 2 poltronas de couro frente a frente, 2 taças, 2 copos como 2 verdades esperando ser servidas. Helena encheu os copos de água, não de vinho. Precisava de lucidez, não de coragem líquida. Mas sente-se, disse ela. Eduardo sentou-se, os olhos brincando pelo cômodo. Quadros, diplomas, certificados, a fotografia do pai ao lado do prefeito, o orgulho da família estampado em molduras. Isso tudo é sobre a empregada? Provocou. Isso tudo é sobre você e sobre mim, respondeu Helena. Sobre o que escolhemos proteger. Eduardo apertou os lábios. Pela primeira vez, percebeu que a mãe parecia menor, não de estatura, mas de peso, como se carregasse sacos de areia invisíveis. Quando eu era jovem, antes de me casar com seu pai, eu tinha uma amiga, começou Helena sem floreios. Marina. Éramos inseparáveis, compartilhávamos sonhos, vestidos, segredos. Eu achava que sabia tudo dela. Não sabia. Eduardo arregalou os olhos, curioso apesar de si. Histórias do passado de Helena raramente escapavam do cofre. Ele se acomodou, agora atento. Um verão, Marina desapareceu. Foi embora com pressa. Deixou uma carta. Helena respirou. Eu optei por não ir atrás. Houve uma briga, houve orgulho, houve medo do que as pessoas diriam. E houve um erro. Um erro que eu repito cada vez que tolero crueldades nesta casa, porque a culpa vira armadura e também algema. Mãe, eu não estou entendendo nada. Você entende o suficiente. Entende que tem prazer em humilhar quem não pode revidar. A voz de Helena ficou mais firme. Isso vai acabar. Você vai pedir desculpas a Clara e vai tratar todos nesta casa com respeito. Não por causa de leis sociais, mas por causa da nossa humanidade. E, Eduardo, ela encarou o filho de um jeito que atravessou anos. Você pode estar humilhando alguém que é muito mais do que pensa. Eduardo se inclinou para a frente, desconfiado. Do que está falando? Helena vacilou. A palavra filha ficou presa na garganta como espinho. Ainda não. Não assim. Antes, precisava confirmar o que o coração já sabia, e que o colar, as cartas, as memórias gritam em silêncio. Estou dizendo que você não sabe de nada,
que há histórias que correram paralelas à sua vida e que agora se aproximam. Ela se levantou. Nosso sobrenome não é capa para covardia. Eduardo sentiu um desconforto novo, uma sombra que subia dos pés para o estômago. Riu por reflexo. Tá bom, mãe, vou pensar. De novo. Não, vai agir. Helena apontou para a porta. Agora. Ele se ergueu. Uma parte de Eduardo queria obedecer, outra queria fugir pela ironia. O que ele não imaginava é que, do lado de fora, Clara tinha parado a poucos passos, como quem decide que suportar o silêncio já não basta. Ela olhou Eduardo, não com medo, mas com um cansaço digno, e esperou. Clara! Eduardo pigarreou, buscando palavras que nunca teve que dizer de verdade. Sobre ontem, eu... O orgulho mordeu a língua. Fui... exagerado. Exagerado. A palavra ficou pendurada no ar. Pobre, curta, sem ossos. Helena observou séria. Eu humilhei você, completou Eduardo, forçando a boca a confessar. E... me desculpa. O pedido caiu duro, mas caiu. Clara sentiu a força de uma represa abrindo um filete. Não era perdão ainda. Era a constatação de que sua dor não era invisível. Obrigada, disse ela com simplicidade. Respeito. É bom. E se foi porque sabia que aquela cena não era o fim de nada, apenas um som novo na casa, o de um muro ganhando sua primeira rachadura. Depois que todos se recolheram, a mansão silenciou como uma igreja sem fiéis. Clara, porém, não encontrou repouso. Uma inquietação doía por trás dos olhos, feito luz forte. Lembrou-se da caixa de veludo, da carta mencionada, do pedido de desculpas a contragosto. Tudo parecia linhas de um mesmo bordado, cujo desenho final ela ainda não via. Resolveu ir até a lavanderia para dobrar alguns lençóis. Tarefas manuais, às vezes, acalmam o coração. No caminho, atravessou a sala íntima, um ambiente menos formal que o salão principal, com um sofá de linho azul e um móvel antigo que guardava álbuns de fotografia. Um desses álbuns estava aberto, como se mãos apressadas tivessem esquecido de fechar. Clara parou. As páginas amareladas mostravam uma Helena mais jovem, com um vestido de verão, rindo para a câmera ao lado de outra mulher morena, de olhos vivos. Marina? O nome não estava escrito, mas o carinho no gesto de braços entrelaçados dizia amizade. Clara sentiu o peito apertar. A mulher da foto. Tinha algo no sorriso que lembrava Luzia. Não era igualdade de traços, era algo mais fino. Um jeito de olhar, a sobrancelha erguida, um segredo de infância que só olhos atentos reconhecem. Virou a página. Em outra foto, as duas estavam num pier de madeira ao entardecer. E ali, no pescoço de Marina, o colar de madrepérola. Clara levou a mão à boca. A imagem era nítida, o mesmo pingente oval, a mesma filigrana sutil. O que faz acordar da menina? Zélia surgiu atrás, como costuma acontecer com quem conhece todos os atalhos da casa. Clara virou-se, surpreendida pela própria ousadia de estar folheando aquele álbum. Eu não consegui dormir e encontrei isso aberto. É a dona Helena, né? E a amiga? Zélia se aproximou, pousando os olhos na foto como quem encontra um fantasma e lhe oferece chá. É a dona Helena. E é a Marina. A Marina sumiu da cidade, não foi? Arriscou Clara, testando a fronteira do permitido. Sumiu, confirmou Zélia, a voz cheia de ecos. E quando as pessoas somem, levam junto um pedaço da gente que fica. Clara encarou Zélia, pedindo com o olhar aquilo que as palavras temiam. Diga-me o que você sabe. A governanta suspirou, sentando-se ao lado. O sofá rangeu. Eu trabalhava aqui já naquela época, começou. Vi a amizade delas nascer e vi o verão em que tudo secou.
Marina era de riso fácil, mas tinha dias em que o olhar dela parecia visita de chuva. Helena, por sua vez, não era má. Era prisioneira das expectativas de um mundo que veste damas com algemas de renda. Por que a Marina foi embora? Porque quando a vida pede que você escolha entre o que a cidade aceita e o que seu coração grita, às vezes dá mais medo ouvir o coração. Zélia fechou o álbum com cuidado. E porque certas verdades naquela época custavam casas, nomes, futuros. Clara fechou os dedos no tecido da saia, sentindo a textura como âncora. O colar, minha mãe tinha um igual. A confissão saiu baixa. Eu achava que era uma coincidência, mas agora... Zélia mediu as palavras. O seu colar tinha alguma marca? Algum detalhe? Tinha uma curvinha diferente no metal, como uma assinatura. A governanta respirou fundo, como quem decide atravessar uma rua sem faixa. O artesão fazia sempre pares. Encomendados para duas pessoas que quisessem carregar uma lembrança idêntica. Ela encarou Clara nos olhos. Nem todas as joias brilham no mesmo lugar, minha filha. Clara entendeu apenas uma parte do recado, mas essa parte foi suficiente para fazer o chão tremer. Pares. O coração dela disparou e sua mente ligou pontos que não queria ligar. Se sua mãe, Luzia, teve um colar de um par, quem tinha o outro? Marina, Helena, e se Marina e Luzia se conheciam, hipótese que parecia loucura e começo de verdade ao mesmo tempo, por que isso a afetava tanto? Eu preciso ir, disse Clara, levantando-se como quem emerge debaixo d'água. Amanhã acordo cedo. Clara, chamou Zélia, antes que ela cruzasse a porta. Respeite as caixas trancadas desta casa, mas... se um dia uma delas abrir sozinha, não vire o rosto. Clara assentiu, sentindo uma mistura de medo e coragem. Saiu. No corredor, passou pela biblioteca e ouviu o som de teclas. Helena digitava algo no computador. Por uma fresta, Clara viu a tela. Uma busca por laboratório exame DNA confidencial. O estômago gelou. As letras dançaram na sua cabeça como se fossem um oráculo moderno. Ela não sabia se estava pronta para qualquer que fosse a resposta, mas a pergunta já tinha sido feita. E perguntas, uma vez feitas, são pássaros fugidos. No quarto, Eduardo rolava o feed nas redes sociais, mas o riso não vinha. O pedido de desculpas repetia em loop e soava como música fora do tom. Ele tentou se distrair, enviou mensagens ao Theo, que respondeu com memes. Nada bastava. A voz da mãe ecoava. Você pode estar humilhando alguém que é muito mais do que pensa. Ele não entendia. E quando não entendia, costumava rir. Mas dessa vez não havia graça. Clara deitou, os olhos abertos para o teto. A sombra do ventilador projetava a paz, girando devagar. Um moinho silencioso moendo lembranças. Antes de dormir, segurou a ponta da corrente simples que trazia ao pescoço. Uma correntinha barata, sem pingente. Sussurrou para a mãe. Se você está me ouvindo, me ajuda a ter coragem. A manhã nasceu com um vento inquieto. Nuvens baixas corriam no céu como cavalos em disparada, e o jardim da mansão farfalhava inteiro, folhas conversando entre si. Helena acordou cedo, sentou-se à penteadeira e encarou o próprio rosto. As marcas de expressão pareciam mapas de lugares que ela visitou por dentro. Medo, culpa, amor, perda. Penteou o cabelo devagar, como quem ajeita as arestas de um dia que promete ser afiado. Pegou a carta de Marina e a colocou em uma pasta discreta. Depois, respirou fundo e fez a ligação que vinha ensaiando. Bom dia, gostaria de agendar um exame de DNA. Discreto. Sim, hoje, se possível. Pausa. Entre mim e uma jovem. Do outro lado, a secretária pediu dados, horários. Helena marcou. Quando desligou, suas mãos suavam. O nome Clara não saiu de sua boca,
mas pulou em sua mente como nome próprio de tempestade. Na cozinha, Clara preparava o café da manhã sob o comando de Zélia. O cheiro de pão aquecido e café coado trazia memórias boas, apesar de tudo. Eduardo desceu um pouco depois, amassando bocejos no rosto. Olhou Clara, e o impulso de dizer algo minimamente gentil esbarrou no orgulho, mas passou. "Bom dia", arriscou quase num sussurro. "Bom dia", respondeu ela, sem doçura forçada, mas sem hostilidade. Era um começo, mesmo que pequeno. Helena entrou, vestida de azul profundo, um broche simples no ombro. Seus passos tinham uma determinação nova. "Clara, depois do café, poderia vir comigo até o centro?" A pergunta veio macia, mas não era convite, era direção. Clara sentiu o peito esticar. "Sim, senhora." Eduardo observou a cena com sobrancelhas erguidas. "O que vocês vão fazer?" "Resolver assuntos da casa", respondeu Helena, cortando qualquer possibilidade de intromissão. Durante o café, ninguém falou de trabalho, de festa, de política. Falou-se apenas do tempo, e mesmo o tempo parecia desconfiar. Ao final, Helena pegou a bolsa, olhou para Clara com um assentimento breve e as duas saíram. O motorista as esperava, mas Helena preferiu dirigir. Queria sentir o volante nas mãos, a vibração da estrada, a escolha na ponta dos dedos. No caminho, um silêncio amplo se instalou. A cidade passava pelas janelas, padarias escancarando vitrines de pão, crianças de uniforme atravessando a rua numa nuvem de mochilas coloridas, um senhor regando as plantas diante da janela. Clara olhava as cenas com um misto de ternura e ansiedade. Seu estômago fechava e abria como se mastigasse pedra. "Clara", disse Helena por fim, mantendo os olhos na estrada. "Há quanto tempo você trabalha conosco?" 2 anos e meio, senhora." "E antes?" "Trabalhei em casa de família numa cidade vizinha. Antes, cuidava da minha mãe." Helena assentiu. "Sinto muito pela sua mãe." "Obrigada." Ela falava algo sobre o passado, sobre a família. Clara respirou. O carro avançava, e as palavras pareciam querer ficar no acostamento. Poucas coisas. Minha mãe guardava mais do que dizia. Às vezes falava de um amor que não coube na vida, e de promessas. "Promessas", repetiu Helena, e a palavra doeu no lugar exato. "Eu também fiz promessas." Pararam diante de um prédio discreto, de fachada de vidro e nome elegante. Laboratório. O coração de Clara disparou, e sua boca ficou seca. Helena estacionou, desligou o motor e virou-se para ela com um cuidado que Clara nunca vira de tão perto. "Eu não vou te pedir para confiar em mim sem te dar chão." A voz de Helena tremia, mas não recuava. "Quero fazer um exame de DNA, entre nós duas." Clara ficou sem ar. O mundo, que já vinha correndo, acelerou de um jeito impossível. As palavras bateram e voltaram, sem abrirem a porta, como se fossem pássaros tentando atravessar o vidro. "Eu sei que parece absurdo", continuou Helena, apressando-se em preencher o silêncio. "Mas há coisas, Clara, há coisas que não me deixam dormir. Eu preciso ter certeza do que meu coração diz há tempos." "O que ele diz?" A pergunta saiu pequena. "Que eu te conheço", respondeu Helena com os olhos molhados. "Que eu conheço você sem nunca ter sido apresentada." Clara quis rir e chorar ao mesmo tempo. Lembrou do colar, da foto, da carta, da busca no computador. Lembrou de sua mãe cantando na febre. Lembrou da humilhação em público, da palavra empregada mastigada como chiclete em frente aos convidados. Lembrou de tudo, e tudo se enfileirou para passar pela mesma porta estreita. "E se..." Ela engoliu. "E se não for?" "Então seguimos", disse Helena, simples. "E se for, eu vou te pedir perdão pelo tempo que te devo." Entraram. O ambiente era silencioso, perfumado com algo que lembrava eucalipto.
Uma recepcionista as recebeu com cordialidade profissional. Exame agendado, claro, é rápido. Documentos, assinaturas, etiquetas. Num instante, Clara e Helena estavam sentadas lado a lado, esperando a coleta. As duas caladas, as duas ouvindo o próprio coração bater. A técnica chamou. Primeiro, Helena. Depois, Clara. Uma picada no dedo, um tubo que se enche de sangue, um cotonete que raspa a bochecha por dentro. Tão simples, tão ordinário, e ainda assim, uma ponte entre duas margens que talvez descobrissem ser a mesma. Na saída, o céu estava mais claro, como se as nuvens tivessem cansado de correr. Clara respirou melhor, mas não muito. Quanto tempo? Começou. Eles enviam o resultado por e-mail em alguns dias, disse Helena. Mas... Ela hesitou. Independentemente do resultado, há algo que eu preciso te dizer hoje, sobre Marina e sobre Luzia. O nome da mãe de Clara ficou no ar, sagrado. Ela assentiu, preparando-se para ouvir. Entraram no carro. Antes de ligar o motor, Helena segurou a mão de Clara por um segundo, um gesto breve, sem ousadia, mas cheio de sentido. Obrigada por ter vindo, disse. No mesmo momento, a porta do prédio se abriu e alguém saiu apressado. Um homem de meia idade, terno cinza, gravata torta, celular no ouvido. Ele parou ao ver Helena. Os olhos dele se arregalaram com um espanto que parecia reconhecer décadas. Helena? Disse descrente. Meu Deus, você. Helena gelou. Clara observou, sem entender. O homem caminhou até o carro. Bateu de leve no vidro. Helena baixou, lentamente. Desculpe, eu sou Augusto. Apresentou-se nervoso. Fui amigo da Marina. Tenho tentado falar com você há anos. E então, olhando para Clara, sua voz falhou. E, se não me engano, essa jovem é o retrato vivo da Luzia. O mundo segurou a respiração. E a verdade, enfim, bateu à porta com nome e sobrenome. Helena permaneceu imóvel por um segundo que pareceu interminável. O nome Augusto soou como chave antiga girando numa fechadura que ela fingia não existir. Clara, confusa, observava os dois, tentando decifrar a linguagem silenciosa que passava entre eles, feita de culpas e memórias. Você era amigo da Marina? Helena perguntou, e a voz traiu um tremor discreto. Fui mais que amigo, Augusto respondeu, apertando a pasta contra o peito. Eu a ajudei quando ela precisou sumir. Clara sentiu o coração acelerar. Sumir por quê? Augusto desviou o olhar para Helena, como quem pede permissão. Porque havia gente demais vigiando cada passo. E um segredo grande demais para caber no tamanho das conveniências. Helena inspirou fundo, como quem mergulha. Entre, vamos conversar com calma. No café ao lado do laboratório, eles sentaram perto da janela. O trânsito passava como uma lembrança insistente. Augusto abriu a pasta e tirou algumas cópias antigas, fotos, uma carta com a caligrafia de Marina, recibos de uma pensão paga em dinheiro vivo. Marina deixou a cidade depois de uma discussão com você, disse Augusto, sem acusar, apenas narrando. Eu a levei para um lugar onde pudesse trabalhar e ter o bebê com segurança. Clara engoliu em seco. Bebê? Helena fechou os olhos. Eu sabia. Eu sempre soube. Luzia entrou na história porque era a única pessoa em quem Marina confiava, completou Augusto com delicadeza. Sem perguntas, ela ajudou. E ficou. Clara apertou a borda da mesa. As peças começaram a se encaixar de um jeito vertiginoso. Bebê, Luzia, ficou. O passado, finalmente, não era mais só um rumor. Era um mapa. O café tinha cheiro de canela e pressa. Helena segurava a xícara sem beber, sentindo o calor atravessar a porcelana.
Augusto pousou diante delas um envelope pardo. Dentro, o comprovante de um batismo antigo, a foto de uma mulher com um recém-nascido nos braços, o olhar cansado, mas feliz. No canto, uma dedicatória. Para Luzia, com a gratidão de quem não tinha onde cair e achou em você uma casa. Clara tocou a borda da foto, sem coragem de encostar no centro. A imagem parecia frágil demais para suportar os dedos. O bebê tinha um tufo de cabelo escuro e um nariz pequeno. Esse bebê, começou, e a pergunta ficou sem ponto final. Marina me pediu que guardasse algumas coisas, disse Augusto, e que, se um dia eu reencontrasse Helena, entregasse. Helena olhou para Clara com uma mistura de medo e ternura. Luzia nunca te contou nada? Não, respondeu Clara, com a honestidade que doía. Só dizia que promessas tinham sido feitas para o meu bem. E foram, Augusto interveio. Ninguém precisava sofrer com a curiosidade dos outros. Um silêncio respeitoso se instalou. Então, Helena ajeitou a postura. Independentemente do DNA, quero que saiba. Eu me arrependo do que não tive coragem de fazer. Marina era minha amiga. Luzia foi corajosa por duas. Eu finquei os pés no lugar errado. Clara assentiu devagar, tentando dar nome ao turbilhão. Raiva, gratidão, saudade, espanto. E Eduardo? Perguntou sem rancor, mas com firmeza. Ele não sabe de nada. Não, disse Helena. E temo o que ele fará quando souber. Ele terá de aprender. Augusto completou. Ou perder. Às vezes, a vida só educa quando ameaça tirar aquilo que achamos garantido. De volta à mansão, o portão de ferro pareceu mais alto. Clara atravessou o jardim, sentindo que cada passo a aproximava de uma versão de si mesma que ainda não conhecia por inteiro. Helena caminhava ao lado, silenciosa, os olhos molhados e resolutos. Ao entrarem, encontraram Zélia organizando flores no hall. Graças a Deus, murmurou a governanta como quem reza de pé. A casa ficou com um barulho de vento estranho. Helena entregou a bolsa a Zélia e segurou a mão de Clara por um instante. Mais tarde, conversaremos com calma. Faça isso logo, sussurrou Zélia, ainda de costas. Segredo grande adoece. Eduardo surgiu no topo da escada, com o ar de quem desceu atrasado para um espetáculo. Onde vocês estavam? Perguntou mirando Clara com um interesse novo, desconcertado por não saber o motivo. No centro, resolvendo assuntos, respondeu Helena, reta. Assuntos com a empregada? Ele tentou o sarcasmo, mas a própria voz soou fora de lugar. Assuntos de família, corrigiu Helena, e a palavra bateu forte. Eduardo piscou, confuso. Como é? Depois conversamos, Eduardo, encerrou a mãe. Agora, me dê licença. Clara seguiu para a cozinha para ajudar Zélia, que a recebeu com um abraço breve e inesperado. Quando a água ferve, a panela canta, disse a governanta em seu jeito de provérbios. O que você precisa, eu estou aqui. Clara respirou, sentindo o chão um pouco mais firme. Enquanto cortava legumes, ouviu a porta da biblioteca fechar. Helena entrara sozinha. O som ecoou como um anúncio. Decisões seriam escritas em papel e coragem. Do andar de cima, Eduardo andava de um lado a outro, o orgulho inquieto, farejando mudanças que ele não controlava. Incapaz de suportar a sensação de estar do lado de fora do próprio nome, Eduardo entrou no escritório do pai, agora quarto de lembranças. As paredes ainda exibiam os diplomas e a foto com o prefeito. Ele fitou o retrato como quem busca cumplicidade num rosto imóvel. Assuntos de família. A frase da mãe rebatia no peito. Família era ele, a mãe, o sobrenome, os jantares, desde quando incluía Clara. O incômodo se misturou à lembrança do pedido de desculpas. Uma parte dele admitia que se sentira menos homem, menos forte, por dizer desculpa.
Outra parte lembrava o olhar de Clara, firme, sem vitimização. Aquilo o atravessara. Pegou o celular e escreveu a Theo. A casa tá estranha. Minha mãe tá tratando a empregada como família. O amigo respondeu com piada e emoji. Pela primeira vez, Eduardo não riu. Ele abriu a gaveta do pai e encontrou um maço de cartas amarradas por fita azul. Reconheceu o nome. Marina. Um arrepio. Pegou a primeira. Helena, não me abandone no silêncio. Ele sentiu raiva de palavras que nem eram dele. Por impulso quis culpar alguém. Culpar Clara era mais fácil. Mas aquela culpa já não se encaixava. Desceu as escadas, decidido a confrontar a mãe. Encontrou-a na biblioteca, sentada diante da escrivaninha, a carta de Marina à esquerda e o celular à direita. Mãe, o que está acontecendo? Helena o encarou com uma serenidade trabalhada à força. Estamos reparando uma história. E por que a Clara está no meio disso? Porque talvez ela sempre tenha estado. O chão de Eduardo pareceu inclinar. Você enlouqueceu? Não, respondeu Helena com uma doçura que desarmava. Eu acordei. Eduardo ficou sem palavras. Pela primeira vez, o espelho interno dele rachou no lugar certo. À noite, a mesa foi posta sem o excesso cerimonioso de outros dias. Helena pediu simplicidade. Sopa, pão, água. Zélia entendeu o recado. A casa precisava morder menos o próprio luxo. Clara trouxe a travessa fumegante e serviu com mãos firmes. Eduardo sentou-se calado, o rosto menos seguro, como quem aceita ouvir antes de falar. Hoje não teremos TV nem celulares, disse Helena, recolhendo os aparelhos num cesto. Teremos conversa. Eduardo suspirou, mas não resistiu. Clara, de pé ao lado, aguardou instruções. Sente-se conosco, pediu Helena. O convite caiu como raio. Clara hesitou. Senhora, sente-se, repetiu. E o tom não era autoritário, era convite verdadeiro. Zélia trouxe um prato a mais. A sopa fumegou entre os quatro. Por alguns segundos, ouviu-se só o barulho das colheres. Então, Helena começou. Quando eu era jovem, amei menos do que devia e temi mais do que precisava. Uma amiga, Marina, pagou o preço do meu medo. Outra mulher, Luzia, foi maior do que eu. Clara abaixou o olhar. Eduardo prendeu a respiração. Zélia manteve os olhos no prato, mas a mão tremia. Hoje, eu e Clara fizemos um exame de DNA, disse Helena. Não porque a ciência vai inventar laços, mas porque às vezes ela confirma o que a alma já sabe. O silêncio ficou denso. Eduardo abriu a boca e fechou, como um peixe tirado da água. Você está dizendo que... Estou dizendo que, se for verdade, eu devo a Clara uma vida de respeito e amor que até agora não ofereci. Clara respirou, tentando equilibrar-se num fio entre esperança e autoproteção. Eu só quero a verdade, disse, simples. E eu também, respondeu Helena. E a partir de hoje, mesmo antes do resultado, aqui dentro ninguém mais humilha ninguém. Eduardo encarou Clara. Viu pela primeira vez uma pessoa inteira, não uma função. E nesse olhar, um mundo possível começou a nascer. No dia seguinte, rumores já corriam pela cidade. O que havia começado como um comentário tímido no salão de beleza se espalhou pelo mercado, pela padaria e até pelo clube. Dona Helena foi vista no laboratório com a empregada. As pessoas adoravam preencher espaços vazios com hipóteses. Eduardo, ao chegar ao clube, percebeu os olhares atravessados. Alguns amigos arriscaram piadinhas. A nova herdeira dos Albuquerque? Ele riu por fora, mas a dúvida começou a corroer por dentro. Em casa, Clara sentia o peso invisível dos cochichos. Ao ir comprar frutas na feira, percebeu que duas vizinhas pararam de conversar quando ela passou. Uma delas sussurrou: "Parece que tem sangue rico nessa história."
Clara apertou os olhos, mas seguiu em frente, digna. Helena, por sua vez, não parecia se importar com os falatórios. Pelo contrário, andava com a cabeça mais erguida, como quem finalmente decide parar de se esconder. Que falem, disse a Zélia ao perceber o clima. A cidade nunca paga as contas da nossa consciência. Mas a verdade é que a pressão aumentava. Eduardo voltou mais cedo do clube, irritado. Mãe, o que você andou aprontando? Estão falando de mim como se eu fosse... Ele não completou. Helena, firme, respondeu. Eles falam porque não sabem e logo vão saber. Clara, que ouvia da cozinha, sentiu o coração acelerar. O segredo que antes era só dela e de sua mãe, agora estava na boca de todos. O futuro, ela sabia, já não voltaria a ser discreto. Eduardo entrou na biblioteca sem bater, como quem invade território. Helena estava organizando as cartas de Marina. Você enlouqueceu de vez? Gritou. O clube inteiro tá me zoando. Dizem que eu vou ter que dividir herança com a empregada. E se tiver? Helena devolveu, fria. E se Clara for sangue do nosso sangue? Eduardo ficou pálido. Isso é impossível. É provável. E mesmo que não fosse, o respeito é obrigatório. Ele bateu a mão na mesa, fazendo a xícara tremer. Você vai destruir tudo o que papai construiu. Seu pai construiu tijolos. Eu quero reconstruir pessoas. Helena se levantou. Eduardo, o mundo não gira em torno do seu orgulho. Clara entrou nesse instante, sem querer. Tinha vindo buscar um livro de receitas que Zélia pedira. Encontrou os dois em confronto. Eu não quero nada de vocês, disse olhando diretamente para Eduardo. Só quero a verdade. Ele a encarou, surpreso pelo tom firme. Você acha mesmo que pode entrar na minha família assim? Eu não entro em lugar nenhum, respondeu Clara. Eu já existo, e isso, você querendo ou não, ninguém muda. O silêncio que se seguiu pesou mais que qualquer grito. No final da tarde, Zélia chamou Clara até a lavanderia. Trouxera consigo uma caixa de madeira guardada por anos. Chegou a hora, disse entregando-a. Isso era da Marina. Ela pediu que fosse entregue quando a casa não aguentasse mais segredos. Dentro havia um caderno de capa gasta, cheio de anotações. Eram cartas nunca enviadas, pensamentos, desabafos. Clara folheou com cuidado. Uma página chamou sua atenção. Se um dia Clara ler isso, quero que saiba que ela nunca foi erro. Ela foi a esperança de que nossas escolhas não precisavam ser condenação. As mãos de Clara tremeram. Ela sabia o meu nome? Sabia, respondeu Zélia com lágrimas nos olhos. Desde antes de você nascer. Clara sentiu a alma se partir e se recompor ao mesmo tempo. Chorou em silêncio, com o caderno contra o peito. Helena entrou na lavanderia nesse momento e viu a cena. Aproximou-se devagar, como quem pede licença até para respirar. Clara, disse suave, deixe-me ler com você. E pela primeira vez, Clara não se afastou. 2 dias se passaram. A mansão parecia respirar em suspenso. Todos aguardavam o resultado do exame de DNA. O relógio da sala marcava as horas mais alto do que nunca. Helena tentava manter a rotina, mas a cada toque do celular, o coração disparava. Clara trabalhava em silêncio, mas os olhos vagavam pelas janelas como se buscassem respostas no céu. Eduardo fingia normalidade, mas a raiva crescia em cada gole de café. À noite, Helena sentou-se com Clara no jardim. A lua refletia na fonte de pedra. Sabe, às vezes penso que a vida inteira foi ensaio para este momento. Ela suspirou. Não sei o que o exame vai dizer, mas sei o que sinto. Clara respirou fundo. Eu também não sei se quero que seja verdade, porque, se for, muita coisa muda. Muda para melhor, Helena garantiu. Eu prometo. Do alto da varanda, Eduardo observava as duas.
O ciúme ardeu como fogo. Pela primeira vez, ele se sentiu ameaçado, não por inimigos externos, mas por alguém dentro de casa. Na manhã seguinte, o som do computador quebrou o silêncio. Helena abriu a caixa de entrada. Lá estava, resultado do exame de parentesco. O coração bateu tão forte que ela precisou apoiar-se na mesa. Chamou Clara com a voz embargada. Está aqui, chegou. Clara aproximou-se devagar. Eduardo, ouvindo do corredor, entrou sem pedir. Eu também quero ver. Helena hesitou, mas clicou. O PDF se abriu. O silêncio foi absoluto. Os números, os termos técnicos, tudo parecia embaçado pela emoção, mas a frase final era clara. Compatibilidade genética, 99,9%. Relação, mãe e filha. Clara levou a mão à boca, lágrimas caindo sem permissão. Helena chorou também, mas com alívio. Eduardo, atônito, recuou 2 passos. Isso é impossível, murmurou. Isso é verdade, corrigiu Helena segurando as mãos de Clara. Filha. A palavra ecoou na sala, preenchendo cada canto da mansão. Um novo começo acabava de nascer. Eduardo trancou-se no quarto depois da revelação. O som da porta batendo ecoou como trovão pelos corredores da mansão. Andava de um lado a outro, murmurando para si mesmo. Filha, irmã, isso é uma loucura. Repetia as palavras como se pudesse reverter a realidade só pela negação. Pegou o celular e digitou para Theo. Minha mãe perdeu a cabeça. Tá dizendo que a empregada é minha irmã. O amigo respondeu com emojis de riso. Eduardo jogou o celular na cama furioso. O que para os outros parecia fofoca divertida, para ele era ameaça real. Ao olhar pela janela, viu Clara atravessando o jardim com Helena. A cena doía. Até ontem ele a tratava como invisível. Agora ela era centro de tudo. Orgulho, ciúmes e medo se misturavam em um nó que o sufocava. Naquele instante percebeu, ou aceitava a verdade e mudava, ou perderia não só a mãe, mas também o respeito de todos. Só que admitir isso era mais difícil do que qualquer vitória que já teve na vida. No jardim, Helena e Clara sentaram-se perto da fonte. O som da água corria como música suave, contrastando com o turbilhão interno das duas. Eu devia ter estado ao seu lado desde o primeiro dia, disse Helena, segurando as mãos de Clara. Perdi tantos anos. Clara chorou em silêncio. Minha mãe, a Luzia, ela sabia de tudo. Sabia o suficiente para te proteger, respondeu Helena, emocionada. Foi mais mãe do que eu. Ela nunca me contou nada, Clara disse, enxugando os olhos. Só dizia que eu era forte porque tinha nascido do amor, não do erro. Helena sorriu entre lágrimas. Isso era verdade. Você nasceu do amor. Por alguns minutos ficaram em silêncio, apenas sentindo a presença uma da outra. O tempo parecia se ajeitar, como se as feridas antigas começassem a costurar-se lentamente. Eu não sei se consigo chamar você de mãe, confessou Clara. Não precisa agora, respondeu Helena, acariciando seu rosto. Precisa apenas saber que eu sou. O resto virá com o tempo. No mercado, as conversas já não eram apenas sussurros, agora eram manchetes nos jornais locais. Família Albuquerque reconhece filha não declarada? O escândalo crescia. Eduardo tentou manter a postura no clube, mas as piadas se tornaram insuportáveis. E aí, irmão da empregada? As risadas ardiam como ferro quente. Ele reagiu mal, quase brigando. Saiu de lá sem glória, sentindo-se pequeno pela primeira vez. Enquanto isso, Clara foi à feira acompanhada de Helena. Muitos olhares curiosos, alguns de julgamento, outros de simpatia. Uma senhora idosa aproximou-se e disse: se sua mãe fosse viva, teria orgulho.
Clara chorou de gratidão. Helena percebeu que, apesar das línguas afiadas, havia também quem torcesse pela justiça. O mundo é sempre dividido, disse a filha. Mas o que importa é o que construímos aqui dentro. Nessa noite, Eduardo finalmente desceu ao jantar. Estava pálido, abatido, sentou-se diante de Clara e permaneceu em silêncio por longos segundos. O barulho dos talheres ecoava até que ele, respirando fundo, quebrou a tensão. Clara, eu fui um idiota. A frase saiu com dificuldade. Eu te tratei pior do que qualquer inimigo, quando devia ter te visto como irmã. Clara ergueu os olhos, emocionada. Não sei se consigo te perdoar tão fácil. Eu sei. Eduardo abaixou a cabeça. Mas eu vou tentar provar que sou melhor do que você conheceu. Helena, emocionada, observava. Zélia, da cozinha, enxugou discretamente uma lágrima. Clara respirou fundo. O perdão não é uma chave que se gira de uma vez. É um portão pesado, mas posso ajudar a empurrar. Foi a primeira trégua verdadeira naquela casa. Dias depois, Helena reuniu todos na sala principal. Clara, Eduardo e Zélia estavam presentes. A cidade inteira fala de nós, disse Helena. Mas o que importa não é o que dizem, e sim o que escolhemos ser daqui em diante. Olhou para Clara. Você tem lugar nesta família. Não porque o exame disse, mas porque é sua por direito. Depois encarou Eduardo. E você, meu filho, terá que aprender a dividir não só herança, mas também amor e respeito. Eduardo respirou fundo, lutando contra o orgulho. Finalmente, assentiu. Eu vou tentar, mãe. Clara sorriu timidamente. Pela primeira vez, não se sentiu invisível naquela sala. Zélia completou em voz baixa. Agora sim, esta casa pode respirar em paz. Todos se olharam, conscientes de que o verdadeiro desafio começava naquele momento. Viver como uma família, apesar das cicatrizes. O sol daquele domingo parecia diferente, como se até ele tivesse decidido iluminar a mansão Albuquerque de outra forma. Pela primeira vez em muito tempo, as janelas estavam abertas, permitindo que o vento leve invadisse os corredores. Era como se a casa inteira respirasse aliviada, depois de décadas de segredos guardados. Helena pediu a Zélia que preparasse um almoço simples, mas cheio de significado. Não havia convidados ilustres, empresários ou políticos, apenas eles. Helena, Clara, Eduardo e Zélia, a guardiã silenciosa de toda aquela história. A mesa estava posta com flores do jardim e pratos de porcelana já gastos pelo tempo, escolhidos de propósito para lembrar que a vida não precisa ser perfeita para ser bela. Clara desceu as escadas com passos firmes. Ainda havia dor em seus olhos, mas também havia brilho. O lugar, onde antes se sentia invisível, agora parecia, de repente, seu. Helena, emocionada, não conseguiu esconder o sorriso quando a viu entrar. Eduardo, sentado à mesa, ergueu os olhos com respeito. Pela primeira vez, não havia sarcasmo, não havia deboche. Apenas reconhecimento. Hoje, começou Helena, erguendo a taça de água. Brindamos não à riqueza, não ao sobrenome, mas à verdade. Uma verdade que demorou a vir, mas que chegou. Todos ergueram suas taças. Clara sentiu o coração bater acelerado. Eu nunca imaginei que teria um lugar nesta mesa, disse, a voz embargada. Mas agora entendo que esse lugar não é dado. Ele sempre foi meu. Helena segurou a mão da filha, emocionada. Você tem razão, e eu peço perdão por não ter tido coragem antes. Prometo que, daqui para frente, você nunca mais caminhará sozinha. Eduardo respirou fundo. Clara, eu sei que não basta pedir desculpa uma vez. Eu vou precisar provar todos os dias que posso ser melhor. Mas quero começar hoje. Você aceita caminhar comigo como irmã? Clara olhou nos olhos dele. Viu ali não apenas o orgulho ferido, mas um homem tentando se refazer.
Caminhar como irmãos não significa esquecer o que passou, mas significa acreditar que podemos construir algo novo. E eu aceito tentar. Zélia, emocionada, enxugou os olhos. Finalmente, vejo esta casa cheia de vida de verdade, não de aparências. Após o almoço, Helena levou Clara até a biblioteca. Sobre a mesa estavam o colar de madrepérola, a carta de Marina e o caderno entregue por Zélia. Tudo isso pertence a você, disse Helena. São peças da sua história, do seu legado. Clara pegou o colar e o prendeu no pescoço. Sentiu como se sua mãe, Luzia, a abraçasse naquele instante. Obrigada, mamãe, sussurrou, olhando para o céu pela janela. Helena a abraçou com força. De agora em diante, prometo honrar você e honrar Luzia, que foi tão corajosa. Eduardo entrou na biblioteca devagar. Observou as duas e, num gesto inesperado, colocou a mão sobre o ombro de Clara. Irmã. A palavra saiu tímida, mas carregada de verdade. Clara sorriu, com lágrimas nos olhos. Irmão. Naquele momento, a mansão deixou de ser apenas paredes frias de pedra e cristal. Tornou-se lar. O escândalo que corria pela cidade, os cochichos maldosos, tudo parecia pequeno diante da força da verdade finalmente revelada. O destino havia transformado a humilhação pública em um reencontro de almas. Clara, que um dia foi tratada como invisível, agora era reconhecida não apenas como filha e irmã, mas como parte indissociável daquela família. Helena suspirou fundo e disse, olhando para os dois, a vida me ensinou que não existe poder maior do que a verdade, e que nenhum erro é grande demais para impedir um recomeço. A câmera da imaginação se afastaria, mostrando aquela família sentada na biblioteca iluminada pelo sol da tarde. Feridas ainda existiam, cicatrizes jamais sumiriam. Mas a esperança, pela primeira vez, morava ali. E para quem assistia àquela história, restava a reflexão. Quantos segredos cabem em uma família? E quantos recomeços ainda são possíveis quando se escolhe a verdade?